Eu acho que não deve ter esse vídeo aqui, mas eu vou fazer aqui esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui deveria pegar 100 milhões de visualizações, né? Eu tava no bar, né? E eu tava muito mal, o Diabo Louro foi comprar um café para ver se minha pressão subia por causa do calor. E nós sentamos perto de um doidão lá, e o doidão falando se tinha remédio, se eu era maluco, se é isso, se é aquilo e tal. Eu falei, não, eu sou psicanalista, eu sou gênio, eu sou estudado, pá, pá, pá. Aí eu falei pra ele assim, quer que eu te ensine matemática pra você? Ele falou que ele passou a vida dele todinha lidando com matemática, né? Eu falei, pô, caramba, né? E até demonstrou mesmo que ele conhecia um pouco da matemática. Porém, uma coisa é você estudar a matemática, outra coisa é você entender a matemática. Eu nunca vi nenhum professor ensinar o que é matemática, né? E a maioria dos professores não tem esse entendimento, e alguns professores gênios têm esse entendimento sobre a matemática, né? E eu, em 5 minutos, acredito que eu consigo aqui, né, ensinar para vocês qual que é o sentido da matemática. A primeira fase da matemática existe os programas e os sistemas matemáticos. Os programas são os meios matemáticos, sistemas decimal, octal, hexadecimal, binário, trinário, né? Eu acho que trinário, não sei se alguém inventou um sistema trinário, mas tudo que é um padrão repetitivo, analítico e combinatório é matemática, né? Então, o sistema decimal é o sistema de 0 a 9. A análise combinacional possível deles vai determinar o sistema decimal. O sistema hexadecimal hex é 6, então é 10. Aí eu não lembro se é 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, e o sistema binário é 0 e 1, né? Então a primeira coisa da matemática é isso, você precisa saber os números. E aí, né, se a matemática começa de 0 a 9, e aí tudo é análise combinacional e existem números gigantescos elevados a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava potência, né? Ou o inverso, a gente chega nos números racionais, cardeais, números irracionais. Eu não lembro quais são os 4 tipos de formas como a matemática vê, mas essas 4 formas são números acima do zero e números abaixo do zero. Essa é a segunda etapa da matemática. E esses números gigantescos, na sua terceira etapa, eles são determinantes. Essas determinantes são resultados de equação. As equações, elas se baseiam num princípio matemático que eu repito muito no meu canal, que esses números ou essas equações são uma fração de um total harmônico, múltiplo, infinito, serial, paralelo, infinitamente a determinar não um total, mas uma soma de todos os totais se reorganizando dentro de si, né, para determinar um total igual, que é a esfera. A esfera é a razão de toda a numerologia, todo o numeral, desculpa, eu ia falar numerologia, de todo o numeral, como fala, a esfera, né, ela é o total que dentro dela tem todas as razões numéricas, pontos, linhas, que é fórmula de Bhaskara, tal. Até que o moço bêbado estava surtado, falando, não, eu fiquei a vida todinha ali na forma de Bhaskara, com esquadro, com isso, com aquilo, com não sei o que, com ângulo, não sei o que, você vem falando isso pra mim. Aí o cara ficou doido, saiu pra fora do bar e começou a falar sozinho. Mas voltando à questão aqui, então o que acontece? Você fica aprendendo a matemática para você saber a posição de pontos, ou para você fazer saltos de pontos, ou fazer os saltos de curva, ou achar, né, um caminho para aquilo, né? Portanto, a matemática em si, né, não passa nada mais de você, né, prever um evento ou uma ação em determinada circunstância e situação. E todos esses eventos, essas circunstâncias, são formas tiradas da geometria, né? Ou eventos que a geometria,
possa acontecer. A física, a matemática são irmãs correlativas, né? E a matemática é tirada da esfera, e a primeira determinação existencial é uma esfera, né? E nós simplesmente ficamos vendo os eventos de acontecimentos quânticos dessa esfera, né? E suas probabilidades, né? E agora eu já comecei a entrar na loucura aqui. E toda existência não passa, né, de um agrupamento de uma esfera, analogia dessa esfera, né, e os acontecimentos dessa esfera, né? Por exemplo, esse movimento aqui, a química do meu corpo, a resistência desse material, o formato disso daqui, por exemplo, as orelhas aqui, isso aqui não é um quadrado, né? Isso aqui é uma esfera, mas ela foi tão dividida infinitamente que chegou nessa determinação, né? E a matemática, ela simplesmente utiliza o princípio, né, como fala, o princípio da esfera, né? E a primeira razão da existência é uma esfera. E a prova que a primeira razão da existência é uma esfera é que a sua forma inversa fica presa, né, a 3/8, como Einstein falou, né, na teoria da relatividade, né, que é massa, a massa, né, se você agitar ela gera calor, e esse calor é porque você está acelerando na velocidade da luz, né, a 3/8. Acho que eu fui um dos primeiros caras a falar isso aqui na internet, né. E basicamente tudo não passa de acontecimento geométrico. E aí agora eu posso entrar até numa questão. Teve uma pessoa que me falou que tudo isso aqui era um programa, não sei o que e tal. Se o primeiro evento da existência é uma forma infinita, que simplesmente tem aceleração, e a combinação disso gera camadas e camadas, e todas as camadas são prorabóreos ou resultados de uma determinante dentro de uma esfera, porque o que acontece? A esfera, eu estou me enrolando tanto aqui por causa disso. A esfera, ela é um conceito total que todas as possibilidades existenciais estão dentro dela. Então, a realidade em si é um acontecimento de uma grandeza dentro de uma probabilidade dentro de uma esfera, né? Tudo não passa de um evento equacionado dentro de um padrão de uma esfera. A esfera, ela tem todos os padrões, existem infinitas equações de infinitas formas, infinitos meios, e você passa a sua vida todinha aprendendo equação na escola, para simplesmente você prever a probabilidade da esfera, né? Que Pitágoras viu, né, que a razão de tudo era uma esfera, e Albert Einstein desenvolveu a teoria da relatividade, né? E eu digo que a nossa fala, o nosso pensamento, a nossa existência, a nossa tudo da existência não passa de um acontecimento de grandeza equacionada matemática de um padrão de uma esfera ou de vários padrões dentro de uma esfera para determinar essa existência e a vida, a minha inteligência, o porquê que eu estou aqui falando agora e tal. Tudo não passa de uma eventualidade matemática. Deixa eu desligar comigo. E se tudo é uma eventualidade matemática, né, então a gente é um robô de borracha, a nossa inteligência é simplesmente uma mecânica de uma estrutura lógica, né, ou mecanismos da estrutura lógica, que eu tenho a minha tese, depois eu tenho que até fazer um vídeo, né, explicando para vocês qual que é o princípio que eu utilizo a minha tese, mas eu utilizo a minha tese no princípio da esfera, né? E a minha tese é puramente matemática, né? Tanto que eu digo que a minha tese ela é baseada o final da minha tese é como criar um sistema equilibrado que gere consciência, né? Né? Porém, voltando à questão aqui, né? Eu expliquei para vocês o que é matemática, qual que é o sentido da matemática, qual que é o princípio da matemática, né? A fórmula de Bhaskara é você encontrar a abscissa, é o x de uma linha, e não existe só essa competência matemática, existem infinitas competências matemáticas para você prever resultados, né? E você pode utilizar isso na realidade, né? Porque a realidade não passa de um superposicionamento de um ou de N equações matemáticas para determinar um evento.
toda a dinâmica dos computadores é utilizada esse princípio que eu falei aqui, multiplexação, demultiplexação, algoritmos, né? Esses princípios não passam de princípios da senoide, da esfera ou dos parabólicos matemáticos. Você que estuda tecnologia, essa é a base da sua tecnologia, né? E o meu sonho é ver a humanidade descriptografar toda essa existência aqui um dia, né? Isso aqui não passa de uma mera criptografia. Meu corpo, até meu cérebro e meu pensamento. O pensamento eu descriptografei quando era criança, né? Com 15 anos de idade, né? E eu era um gênio. Meu QI é infinitamente mais alto do que uma pessoa normal. Não sei até onde vai meu QI, mas meu QI eu acredito que é acima de 500, de 600 ou de 700, porque para mim tudo não passa de padrões matemáticos, né? Mas eu me especializei em simplesmente ficar lendo a mente das pessoas, né? Com equações matemáticas. Eu uso pura matemática para ler a mente dos seres humanos, né? Então, para mim, as pessoas acabam sendo um brinquedo, né? E eu tenho autoconsciência da minha consciência. Então, eu quase não tenho inconsciente, né? Porque eu só uso matemática para... eu pensei isso. Quais foram as coisas que eu fiz no passado para pensar aquilo e para achar tal coisa? Eu fiz isso. E isso criou uma verdade assim e tal. A minha cabeça roda um programa matemático que eu equaciono a mente de todos os seres humanos que eu tenho em contato, ou de qualquer ser humano que eu quiser ver, né? Mas não vamos entrar para esse lado aqui. Eu expliquei para vocês o que é matemática, né? E tudo não passa de números, né? Até o meu pensamento, o meu comportamento, o seu pensamento, o seu pensamento. Porém, os seres humanos não têm entendimento e nem domínio desse campo intelectual, né? E eu fico até triste, isso vai morrer comigo, acredito.